nas fronteiras do infinito. Hoje mergulhamos em uma das descobertas que potencialmente pode ser uma das mais impressionantes da astronomia recente: a possível detecção do buraco negro mais antigo já registrado. Estamos falando de um gigante com cerca de 300 milhões de massas solares, que já existia quando o universo tinha menos de 500 milhões de anos. Isso representa apenas 3% da idade atual do cosmos. Ou seja, o universo era super jovem quando esse buraco negro se desenvolveu. E o que torna essa descoberta ainda mais extraordinária é o ambiente onde esse buraco negro foi encontrado. Ele está no coração de uma galáxia chamada Kuiper-LRD Z9, que faz parte desses misteriosos Little Red Dots, aquelas pequenas manchas vermelhas extremamente brilhantes que o James Webb vem detectando no universo primordial. Precisamente, Rodrigo, esses pontinhos vermelhos, como o nome indica, arrancam os cabelos dos astrônomos, cara. Pela idade do universo naquela época, essas galáxias não deveriam ter estrelas suficientes para justificar tanto brilho. E é aí que entra a hipótese do buraco negro supermassivo, uma explicação muito mais plausível para toda essa energia. A técnica usada para confirmar a presença desse buraco negro foi a espectroscopia, que analisa a assinatura da luz emitida pelo gás acelerado em seu entorno. Quando a matéria cai em direção ao buraco negro, atinge velocidades extremas, distorcendo assim a luz de maneira característica. Um fenômeno que praticamente não deixa dúvidas sobre sua existência, dada a interferência no seu entorno. Tudo fica distorcido. E essa não é apenas mais uma detecção de um buraco negro distante. O que realmente está surpreendendo os cientistas é o tamanho desse objeto. Como um buraco negro pode acumular 300 milhões de massas solares em apenas 500 milhões de anos? Isso não está previsto nos modelos de crescimento desses monstros cósmicos. Algumas teorias sugerem que talvez esses buracos negros tenham se formado diretamente do colapso de imensas nuvens de gás primordial, sem precisar passar pela fase de estrela. Novamente, a ideia do colapso direto que falamos antes, surgido como a explicação para esses fenômenos. Outra possibilidade é que eles tenham se alimentado de maneira extremamente eficiente, devorando matérias a taxas muito além do que considerávamos possível. Steven Finkelstein, um dos coautores do estudo, destacou que esta descoberta faz parte de um conjunto crescente de evidências de que os primeiros buracos negros do universo eram muito mais massivos, ou que pelo menos cresciam muito mais rápido do que os modelos previam. E isso tem implicações para a nossa compreensão da evolução cósmica. Sem dúvida, o James Webb está revelando que o universo primordial era muito mais dinâmico e complexo do que imaginávamos. E essa descoberta, em particular, levanta uma série de novas indagações. Quantos outros buracos negros supermassivos existiam nessa época? E eles eram comuns ou essa era uma raridade? Essas são questões que só novas observações poderão responder. Mas uma coisa, por enquanto, é certa. Cada vez que o James Webb aponta seus instrumentos para o universo distante, estamos revelando novas ideias. E essa pesquisa, publicada no The Astrophysical Journal Letters, é mais um passo em direção a entender como essas estruturas extremas surgiram tão cedo. E falando em estruturas extremas no universo primordial, essa descoberta tem uma conexão direta com outra notícia recente, que também envolve buracos negros antigos e o telescópio James Webb, mas antes de explorarmos essa ligação, vale a pena refletir sobre como essa detecção foi possível. O impressionante nessa descoberta do buraco negro lá em Kuiper-LRD Z9 é como ela reforça o mistério em torno desses Little Red Dots. Afinal, se por um lado temos evidências claras de um buraco negro supermassivo em um desses objetos, por outro, a própria existência desses gigantes em galáxias tão jovens continua desafiando todas as nossas teorias. E é justamente esse enigma que nos leva à nossa próxima descoberta. Exato, Marco. E essa nova pesquisa pode ser algo que resolva alguns problemas da cosmologia moderna. Quando os astrônomos do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics propõe que os Little Red Dots se formaram em halos de matéria escura de rotação extremamente lenta,
Isso não só explica sua raridade e características únicas, mas também nos dá pistas sobre como os buracos negros supermassivos puderam surgir tão cedo no universo. Essa conexão é perfeita, Rodrigo. Esses halos de baixa rotação seriam como berçários de elite para a formação de estruturas extremas, tanto as galáxias ultracompactadas quanto de buracos negros supermassivos. A mesma condição que explica a raridade dos Little Red Dots também explicaria por que encontramos buracos negros gigantes em galáxias tão jovens. E o mais fascinante é que essas duas pesquisas, usando abordagens completamente diferentes, uma focada no buraco negro central e outra na estrutura da matéria escura, convergem para a mesma conclusão, de que o universo primordial tinha sim mecanismos especiais para criar monstros cósmicos em tempo recorde. Sim, porque estamos falando de observar um objeto que já existia há mais de 13 bilhões de anos. A luz que captamos hoje lá do Capers LRD-19 viajou por quase toda a idade do universo para chegar até nós. E só é possível detectá-la graças à sensibilidade sem precedentes do James Webb no infravermelho, combinada com técnicas avançadas de análise de dados. E isso nos lembra que, embora esse seja atualmente o buraco negro mais distante confirmado, é provável que existam outros ainda mais antigos à espera de serem descobertos. Afinal, o James Webb mal começou a explorar essas épocas remotas do cosmos. Quem sabe ainda que outros monstros cósmicos estão escondidos nos confins dos tempos. Rodrigo, indo em direção a essa segunda exploração de hoje, essa nova pesquisa do Center for Astrophysics traz uma perspectiva fascinante para explicar os misteriosos Little Red Dots que o James Webb está detectando. Fábio Pacucci e Abraham Loeb propõem que esses objetos peculiares podem estar associados a halos de matéria escura com rotação extremamente lenta, algo que representaria apenas 1% de todos os halos do universo primordial. E isso faz todo sentido quando pensamos na descoberta anterior do buraco negro supermassivo em Capers LRD-19, pois esses halos de baixa rotação criam condições ideais para a formação de estruturas extremamente compactas, seja uma galáxia densa ou um buraco negro central massivo. É como se a natureza tivesse encontrado um atalho cósmico para criar objetos gigantes em tempo recorde. Exatamente. A analogia que os pesquisadores usam é brilhante. Imagine um carrossel, Rodrigo. Se ele gira muito rápido, a matéria se espalha, formando galáxias mais difusas. Mas nesses raros 1% de halos que giram lentamente, a matéria permanece concentrada no centro, criando essas estruturas compactas e densas que vemos como os Little Red Dots. E isso explica por que esses objetos são tão raros e por que só os vemos no universo primordial. Com o tempo, os halos de matéria escura foram adquirindo mais momento angular através das colisões e interações, tornando essas configurações ultracompactas cada vez mais improváveis. O estudo também traz uma conexão importante com a nossa discussão anterior sobre buracos negros supermassivos precoces. Esses halos de baixa rotação seriam ambientes perfeitos para o rápido crescimento de buracos negros, já que concentram enormes quantidades de matéria em regiões muito pequenas. E é interessante notar como essa teoria não entra em conflito, mas complementa a descoberta do buraco negro em Capers LRD-19, seja por alimentação acelerada em halos compactos, seja por formação direta a partir de colapsos primordiais. Nós estamos vendo que o universo jovem tinha mecanismos até eficientes para criar esses monstros cósmicos muito mais rápido do que imaginávamos. E isso nos leva a uma questão fundamental. Será que estamos vendo diferentes estágios do mesmo fenômeno? Alguns desses Little Red Dots podem abrigar buracos negros já maduros, como já discutimos antes, enquanto outros podem estar mostrando o processo inicial de formação desses gigantes? Patucci menciona justamente isso. Alguns desses pontos mostraram assinaturas espectrais sugestivas de buracos negros ativos, mas sem a emissão de raio-x que normalmente acompanharia esses objetos. Isso sugere que talvez estejamos observando diferentes fases, sim, de um mesmo processo evolutivo. Essa pesquisa abre caminho para tantas novas perguntas. Se esses halos de baixa rotação eram tão eficientes em criar estruturas massivas,
Qual foi o seu papel na formação das primeiras gerações de galáxias? E como essas estruturas compactas evoluíram para dar origem às galáxias que vemos hoje? O próprio Patucci destaca que o próximo passo é procurar galáxias similares em épocas cósmicas mais recentes. Isso nos ajudaria a entender o destino final desses objetos. Será que eles se transformaram nos núcleos de galáxias massivas atuais ou representam uma população que basicamente desapareceu com o tempo? E cada vez estamos indo mais próximo de solucionar o quebra-cabeça que é a física do universo. Sem dúvida, Marco. Estamos vendo que os primeiros bilhões de anos do cosmos foram muito mais dinâmicos e diversificados do que os modelos previam. E o James Webb continua sendo o nosso melhor instrumento para desvendar esses mistérios, mostrando detalhes do universo primordial que permaneceram inacessíveis até agora. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.